Boa noite, boas-vindas. Obrigado pela presença de vocês. Eu sou Christian Schwartz e vou ter o prazer de mediar essa mesa intitulada Brasil em Romance, mais uma conversa, um bate-papo aqui que muito interessante, tenho certeza que a gente vai conduzir nesse Festival da Palavra. E eu vou estar acompanhado, muito bem acompanhado, gostaria de chamar ao palco os dois convidados, Marta Batalha e Ednei Silvestre. Boa noite. Olá. Eu vou fazer uma breve apresentação, esperar o Ednei se acomodar. Como eu disse, o título da mesa é O Brasil em Romance. Eu vou apresentar os dois convidados, que são ficcionistas e vêm do jornalismo, tem essa coincidência aqui. E então tenho certeza que a gente vai poder ter um contraste, aí, uma comparação do que foi a vida deles como jornalistas, escrevendo desse ponto de vista, né? E a encarnação posterior, digamos assim, como ficcionistas. A Marta, aqui à minha esquerda, nasceu no Recife, mas foi criada no Rio de Janeiro, onde se formou em jornalismo e fez mestrado em literatura brasileira na PUC-Rio. Foi repórter na imprensa carioca, dos jornais O Dia, O Globo e Extra, e fundou a editora Desiderata, no início dos anos 2000. Hoje, com livros publicados em 18 países, ela estreou na ficção em 2016, com A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que foi adaptado às telas de cinema por Karim Enus, em 2019, premiado em Cannes, e se vocês tiverem interesse, eu recomendo, está disponível hoje na Netflix, se vocês quiserem assistir, o filme baseado no livro dela. Depois se seguiram Nunca Houve um Castelo, em 2018, Chuva de Papel, que é o seu romance mais recente, de 2023, e o premiado infanto-juvenil Li Sem Medo. Colunista do jornal o Globo, ela vive em Santa Mônica, entre Santa Mônica, na Califórnia e Rio de Janeiro, e está lançando agora, em 2026, o seu primeiro livro de crônicas, O Algoritmo Sou Eu, essas crônicas essas escritas para o Globo, entre 2020 e este ano. À minha direita eu tenho o Ednei Silvestre, um rosto conhecido de todo mundo, né? Seus muitos anos de Rede Globo. O Ednei nasceu em Valença, no interior do estado do Rio, e construiu essa longa carreira no jornalismo, em especial como correspondente, sobretudo em Nova York, da TV Globo, sendo que, aí, não sei, as idades variam aqui na sala, mas para muita gente deve ser marcante a cobertura que ele fez, que ele ajudou a fazer, dos atentados de 11 de setembro de 2001 e do que se seguiu, a Guerra do Iraque, a chamada Guerra ao Terror, mas foram muitas outras coberturas, foram muitos anos de TV Globo. E uma boa amostra dessa vivência dele como jornalista está numa coletânea de crônicas, que eu faço questão de citar aqui, Crônicas e Memórias, chamada Outros Tempos. Além disso, se notabilizou como um entrevistador de grandes personalidades e pensadores, o que pode ser conferido numa outra reunião de textos, inclusive recém-relançada, né, que é Contestadores. E, claro, nas conversas que manteve com escritores ao longo de muitos anos na TV também, sobretudo no programa Globo News Literatura, se chamou Espaço Aberto, Literatura também por um tempo, né? Sua estreia na ficção, 2009, com O Seu Fechar os Olhos Agora, vencedor dos prêmios Jabuti, São Paulo, de literatura em 2010, e também adaptado à tela, só que para a televisão, como minissérie da própria Globo, hoje disponível no Globoplay, se vocês quiserem assistir. Publicou depois, entre outras ficções, A Felicidade é Fácil, Vidas Provisórias, Amores Improváveis, e o seu romance mais recente, O Último Van Gogh, chegou às livrarias pela Globo Livros no ano passado. Espero ter coberto aí o vasto currículo de vocês, fizeram muita coisa. A minha primeira pergunta para vocês dois vai um pouco no sentido do próprio tema desse Festival da Palavra, que é contar histórias, ler o mundo. Como eu disse antes, vocês vêm do jornalismo, tiveram uma longa trajetória nessa área, e em algum momento, não sei se escolheram, como é que isso aconteceu, atravessaram para o território do romance, né, onde a verdade, digamos assim, se constrói de outro jeito. Na experiência dos dois, assim, o que a ficção consegue enxergar? A gente tem esse ler o mundo no título do festival, né? Quando você está contando uma história
como é que a ficção lê o mundo, o que ela consegue enxergar do mundo e do Brasil em particular, já que a gente vai falar muito de romance brasileiro nessa noite, que a reportagem, por mais bem apurada que seja, deixa escapar. Quer começar, Marta? Olá, todo mundo. Eu acredito que existem verdades que só a ficção pode contar, porque quando você está fazendo uma reportagem, a conexão do leitor, né, ou da pessoa que está assistindo, é muito mais racional e direta. E quando você vai para a ficção, você está lidando também com emoções. Então, tem certas histórias que só a ficção pode contar, porque ela gera empatia e você gera um universo e é mais fácil você contar certas verdades Ou só é pela possível você ficção. contar como Sim, ficção? sim. A gente estava até conversando ontem com a Ednei, tudo que a gente sabe sobre, está falando de David Copperfield, todas as verdades que a gente soube sobre, né, a Inglaterra daquele tempo por causa de David Copperfield. E eu acho que todo livro de ficção tem um pouco disso, essa coisa que você não consegue contar. Se você contar a história como ela é, ela tem uma força que duplica, triplica se você vai para a ficção por causa dessa ligação emocional do leitor com os personagens. Como você sente essa transição Sim. do jornalismo para a ficção, Ednei? A transição eu ainda não sei como te responder, mas eu pensava, e ontem nós chegamos a tocar um pouco nesse assunto, que quando lá por 2004, 2005, eu fiz umas reportagens com umas crianças, eram basicamente meninos, havia meninas também, mas eram meninos, meninos de 7, 8, 9, 10 anos que viviam na Central do Brasil, eram crianças abandonadas, e essas crianças eram violentas, algumas, e eram vítimas de muita violência. E, para se proteger, eles não tinham ninguém por eles. E, para se proteger, eles amarravam os tornozelos uns nos outros, para se algum adulto viesse, tentasse raptá-los, violentá-los, ou as maldades que faziam com eles, o outro ao lado veria. Então, eles dormiam com paus, com ferros, com coisas, qualquer coisa que tivesse que pudesse ajudá-los a se defender. Essa história eu fiz em reportagem e ficou na reportagem lá em 2004. Quando o Igor Brown, o personagem narrador de Último Van Gogh, surgiu, uma das primeiras coisas a aflorar foi o passado dele. Ele foi, e aí, assim, eu não tinha me toquei a conversar com a Marta e me emocionei como eu emociono aqui. Essas crianças, como várias crianças no Rio de Janeiro, vocês leram as notícias, algumas foram metralhadas em frente à catedral, não, à Candelária. Essas crianças, poucas sobreviveram, se é que sobreviveram. E quando o Igor surgiu, o Igor sobreviveu. E aí, como eu toquei ao conversar com a Marta, que assim, eu dei vida ao Igor. O Igor não morreu. O Igor sobreviveu como as crianças, porque eles eram crianças brilhantes para sobreviver. Imagine você com 6, 7, 8 anos sobreviver abandonado numa cidade como Rio de Janeiro, numa estação de trem, sem comida, e aí, claro, usavam recursos, roubavam colares de senhorinhas, essas coisas. Um desses meninos sobreviveu. E esse menino sobreviveu porque tinha essa inteligência fulgurante, como eles tinham. E ele tem a sorte de encontrar, como Van Gogh teve o irmão, ele não tinha irmãos, não tinha família, ele teve a sorte de encontrar alguém que também era um marginal, de certa forma, porque é um falsificador de obras-primas, que percebe essa chama do Igor, numa cena que eu não vou contar para não dar spoiler, e ele se sente compelido a fazer alguma coisa por aquele moleque. E ele começa isso é um pouco de spoiler, tá? Mas tudo bem. Ele começa a mostrar para ele livros de arte, falar de arte, de artistas, o que a arte tem a ver com nossas vidas, coisa que nunca imagina passar pela cabeça de um moleque abandonado numa estação de trem.
E aí o Igor Brown, que é o nome que ele adota como Michê, o Igor Brown vai surgindo aí. E isso é importante porque é bem carregado, uma carga simbólica muito grande. Essa pessoa, que é o Ravelo, paga para o Igor um curso de intérprete de Libras, que é exatamente o não ter voz. Né? Ele não tem a voz, como ele não tem voz. Então, essa carga vem na atividade, da outra atividade dele. Ele tem as duas, né? Ele é Michê e ele é intérprete de Libras. Falei demais. Não. É uma espécie de mentor, o Ravelo, também, né? Não, o Ravelo é absoluto mentor. O Ravelo vê, e a gente vai descobrir mais tarde, qual a ligação que o Ravelo vê com aquele moleque. Né? O que terá atravessado o Ravelo para entender aquele moleque do Rio de Janeiro, né, abandonado pelas praias, vítima de toda sorte de violência e fome, injustiça. E assim, tem aí talvez além do mentor do personagem, tem aí o pivô da narrativa, né, em torno dos interesses do Ravel e tudo que a trama sem querer dar spoilers. A gente pode falar mais adiante. Mas se não houvesse o Ravel, não haveria o Van Gogh. Não haveria o Van Gogh, e exato. Não haveria toda a trama. Então, eu vou insistir um pouquinho ali. Isso, por exemplo, é o que pode transformar a tua experiência anterior de jornalista, que era simplesmente relatar, entrevistar talvez aqueles meninos e relatar os fatos meio nus e crus, do que ele pode do que esses fatos podem ser como ficção. Quer dizer, você cria um personagem como um Ravelo que digamos, um aglutinador e é um exemplo de técnica. Eu pergunto isso porque eu jamais escrevi uma ficção. Trabalhei anos e anos como jornalista e acho isso muito difícil, essa transição, essa passagem. Eu sempre escrevi. O que eu tinha tentado, muitos anos antes de eu fechar os olhos agora, eu tinha achava eu que era um romance, chamava-se Oh, Babilônia. E eu apresentei a um editor que o devolveu com um bilhete muito curto, dizendo, esse romance não tem voz. E eu descobri depois que o que eu queria fazer já tinha sido feito. Era um romance cubano, chamado Três Tristes Tigres, que eram assim, cada capítulo tinha um personagem central. O primeiro levava o segundo, que levava o terceiro, e lá pelo quinto ou sexto, aquele primeiro personagem reaparecia. Eu tentei fazer isso, mas não tinha a voz do autor de Três Tristes Tigres. E quando você traz, quer dizer, quando uma coisa é a reportagem sobre as crianças, Marta lembrou muito bem, né, o David Copperfield, né, uma coisa é você ler sobre a horrível sociedade da Inglaterra no século XIX. A outra coisa é você saber o que viviam aquelas crianças. Você ver uma reportagem sobre essas crianças abandonadas e vítimas de violência tem um peso. Agora, você passar a viver, a compartilhar dos sentimentos e das dores dessa criatura... Entrar na cabeça das criaturas também, que é isso que a ficção faz, né? Isso, muito bem dito, Marta. Entrar na cabeça dessas criaturas. E nos corações, na cabeça e corações dessas criaturas. Já que a gente começou de trás para frente dos livros mais recentes de vocês, né? Você tem um livro de crônicas que é recentíssimo, mas o teu romance, O Chuva de Papel, aproveitando que eu falei em mentoria, tem uma ambientação que é exatamente no mundo do jornalismo, né? Digamos, da velha imprensa, daquela imprensa, enfim, para quem viveu a transição para o mundo digital, como a gente, até uma coisa meio saudosista, aquela coisa das redações, né? E em torno de um personagem também, né, de uma voz muito forte, de um jornalista da antiga, que ele próprio teve seus mentores, né, na época em que, como a narrativa se passa entre o presente meio, diria, decadente, um pouco trágico dele, e as lembranças de como é que ele se formou, né, nessa profissão, como repórter policial, né, particularmente, ele lembra lá que aos 14 anos viu o seu primeiro cadáver, né, levado
pelo repórter policial de então, né? E, de novo, pergunto, é do personagem que você parte? Então, por exemplo, o João Nascimento foi o catalisador para que aquilo fosse uma ficção, obviamente baseado na sua experiência, não aí uma reportagem, mas sim na sua experiência das redações e do jornalismo? É interessante porque os livros eles começam a ser escritos, não existe, não quando a gente senta no computador, eles já vão se formando dentro da gente, eu acho, né? E os meus anos de repórter foram anos muito pesados, foram anos em que eu trabalhava na reportagem do jornal O Dia, que é um jornal popular do Rio de Janeiro, então eu ia realmente Marta, posso interromper só um minuto? Eu acho que você podia dar, assim, que você teve uma formação de uma boa moça, muito longe Vamos desses voltar, ambientes. então. Porque, assim, a pessoa pensa que já chegou a repórter e foi para fazer polícia, mas eu acho que era importante dizer assim, anos, então. quem era essa moça, Tá. essa moça de boa família, bem comportada, Não. que foi parar numa redação e desenvolveu. Exatamente. Por favor, eu acho que vale a Tá pena, bom, né? obrigada por me editar. Vamos lá. Eu fui criada no Rio de Janeiro, mas assim, numa escola católica, apostólica romana, de freiras, em regime de semi-internato. Eu passava o dia todo no colégio, meias 3/4, a roupinha. Aprendi a bordar, a tocar piano, a fazer porcelana. Com 10 anos, eu comecei a fazer meu enxoval, então aquela coisinha assim, prontinha para casar e tal. E aí eu fui para a faculdade, fiz faculdade de jornalismo, e já no Onde? segundo... Hã? Na Onde? PUC também, que é a faculdade, né? E já no segundo ano, eu passei para um estágio no Dia, que era dificílimo passar na época para estágio, assim. Então, assim, você tirava a sorte grande. Só que o Dia é um jornal popular do Rio de Janeiro, não é um jornal das reportagens elegantes, dos cadernos culturais. O Dia é um jornal que vai... Olha só, está tendo lá uma briga de traficante em cima do Espreme e muro. sai sangue. Hã? Espreme e sai sangue. Fala esse que jornal. o jornal Dias... Então, e eles mandavam os estagiários para os piores lugares. Então, assim, com 19 anos, eu me lembro que eu tinha assistido só o enterro da minha avó, quando eu tinha 13 anos. Aos 19 anos, eu tinha ido uns 5 ou 6 enterros de traficante. Aí era assim, 2 ônibus batem, sabe? Um ônibus bate com um caminhão, aí morre, assim, 20 pessoas da comunidade, e aí eles tinham mania de mandar você para o cemitério, né? Irajá. Então, eu subia morro e falava com gente que tinha... os parentes que tinham morrido de bala perdida. Ficava muito em porta de hospital, sabe? Então, assim, de repente, o meu entendimento da cidade aumentou absurdamente, não só em termos de empatia pelo que as outras pessoas estavam vivendo, como em termos geográficos também, porque a gente só vive naquela bolha do lado de cá, né? Zona Sul e tal. Então, a minha empatia cresceu muito quando eu estava fazendo reportagem de rua. E eu acho que desde aquela época eu estava assim, isso precisa ser contado de outra forma, isso precisa ser contado de outra forma. Eu não imaginava naquela época fazer ficção, mas o Chuva de Papel, que é o meu romance mais recente, ele tem histórias que eu pesquei de jornalistas e que eu tentei transformar na ficção. Inclusive, a história que abre o livro, a história do guarda-chuva, que eu acho que eu não vou dar um spoiler aqui, mas foi uma história que aconteceu com o Arlindo Ernesto, que eu não sei se você conhece, que é um repórter das antigas e tal. Então, o Chuva de Papel é exatamente isso, é um livro que eu pego reportagens e que eu tento colocar na memória de um jornalista para, através da ficção, a gente entender o que aquilo significou para ele, e ele termina uma pessoa muito destruída, uma pessoa que não consegue fazer as pazes com o Rio de Janeiro, porque é uma cidade muito intensa, né? A gente falava de mentores antes, né? No teu caso, tentando pegar um outro aspecto dessa passagem do jornalismo para a ficção, você primeiro foi editora, né? Montou uma editora, e anos depois se aventurou na ficção. Você teve os seus mentores também para isso, para essa passagem? Eu queria saber de você também, mas eu sei de uma história boa do Milor, que está no seu livro de crônicas. Eu tive um privilégio, quando eu tive uma editora, quando eu saí do jornalismo, porque jornalismo é uma coisa que desgasta, né? É muito difícil ver uma pessoa como o Ednei que fica anos e anos e anos fazendo jornalismo, porque desgasta emocionalmente, eu diria, também, né? As histórias são muito pesadas. E na minha editora, por eu ter publicado títulos, eu publiquei O Melhor do Pasquim, aquilo abriu uma porta para pessoas que assim eu jamais teria
a possibilidade de conviver. Então, eu convivia com Milor Fernandes, eu convivia com Jaguar. Eu tenho uma foto que até um leitor levou para mim, que eu nem me lembrava que eu tinha tirado, mas assim, era o Milor Fernandes, o Hélio Fernandes, né, dono de jornal, e o Jânio de Freitas. Eu falei, uau, eu vivia com essas pessoas. Então, o Milor, eu nunca tive um mentor ou uma mentora para fazer ficção, porque quando eu comecei a fazer ficção, eu estava nos Estados Unidos e foi tudo muito solitário. Eu lia muito. Eu me formei escritora lendo livros sobre como escrever e no tempo nos Estados Unidos. Mas o que eu levei daqui, eu estou morando no exterior desde 2008, o que eu levei daqui foi essa imensa bagagem sobre o que é a cidade do Rio de Janeiro, essa imensa bagagem sobre ter conversado com essas pessoas excepcionais quando eu tinha a editora Desiderata, e isso, de certa forma, foi transmitido para a minha ficção. Quem foram os seus mentores? Eu tenho. Tem alguma professora ou professor de criança aqui? Porque eu não estou enxergando nada, não estou vendo nada. Tem? Alguém diz assim, tem, sim, então, não. Bom, eu tive minha primeira mentora. Eu era uma criança com problemas de fala, eu era muito mais do que tímido, enfim, convivia muito mal com crianças e adultos, e essa professora, Dona Odete Coutinho da Silveira, percebeu, havia uma coisa naquela época, não sei como é hoje, que você tinha que fazer uma redação. E eu fiz, não me lembro nem que redação era, não tenho ideia do que era, e como eu sou disléxico, como eu tenho... Não vou enumerar aqui os problemas que eu tinha e tenho ainda, mas um deles era a dislexia. E eu tenho muita dificuldade em gravar regras. Eu não consigo gravar regras, nem datas. E então havia uma separação nessa época, que você fazia a composição, a redação, e tinha a parte da gramática. Eu, na gramática, sempre levava 0. E, na redação, eu sempre levava 10. Essa professora me chamou um dia, quando eu tinha... Né, a minha nota era média, era 5, era média baixa. Ela me chamou e me disse, não se preocupe com gramática. A gramática a gente aprende para escrever. Você escreve, você é um menino que escreve. Então, eu vou te dar o seguinte conselho, não ligue para a gramática. Mas que privilégio, que heroína essa pessoa. Essa pessoa, gente, me salvou. Algumas pessoas me salvaram, mas essa foi a minha primeira. Ela me pegou lá, esse menino magrelo, esquisito, enfim. E ela me deu o grande conselho. Falou, tem uma biblioteca aqui em Valença. Tem uma biblioteca pública, e eu não me lembro, não, vou dizer, a Dona Terezinha que toma conta. Você bate lá no 202 e diz, Dona Terezinha, a Dona Odete... A Dona Odete me mandou aqui para eu pegar os livros para ler, porque na minha casa não tinha livros. E aí eu comecei a ler tudo que havia por lá. E ela, a Dona Terezinha, acho que era a Dona Terezinha, não nos acompanhava. Então, a gente pegava o livro que quisesse. É claro que eu peguei Tarzan, e peguei também... eu adorava Tarzan, e peguei um outro de selva, chamado Coração nas Trevas, que é o livro que virou um dos filmes mais sombrios da história do cinema, que é Apocalipse Now. Eu não sei se vocês viram, mas a frase que fica desse filme, que aparece sempre em redes sociais, é assim, o horror, porque, enfim. Então, a Dona Odete foi uma mentora. E o outro mentor, de forma indireta, foi outro grande privilégio da minha vida. Eu ainda não tinha publicado, eu já tinha começado a escrever. Se eu fechar os olhos agora, e parei, me senti um fracassado, porque eu não conseguia prosseguir. A história era muito complexa demais para mim. A história começava nos anos 60, ia para os anos 50, ia para a ditadura de Getúlio, e regredia, e chegava até o tempo da escravidão, que era onde tudo se originava, tudo brotava dali, e eu não conseguia chegar. Bom, aí eu abandonei, achei eu que tinha abandonado. E, pelo trabalho, por causa do Globo News Literatura, eu fui para a ilha de Lanzarote, onde morava José Saramago. E é uma experiência grande demais para
enfim, para detalhar, mas eu vi naquele homem, que eu já admirava, que começa o seu discurso do Nobel, como ele diz assim, o homem mais inteligente, o homem mais brilhante que já conheci, não sabia ler nem escrever, que era o avô dele, criador de porcos. E eu conheci ele, o pai dele era guarda civil, a mãe dele era faxineira, tinha sido faxineira em Lisboa, vindo dessa família de criadores de porcos. E esse homem era, vou usar uma palavra que eu raramente uso, ele era o suprassumo da inteligência. Ele tinha essa coisa que a gente comentou de... você fazia uma pergunta para ele começava a responder, ele ia desenvolvendo. Eu queria ficar calado, só ouvi-lo, mas estávamos gravando, fizemos a gravação e tal. Aí, quando eu voltei para o Brasil, e eu fiquei com essa memória dele, e ele comentou que ele teve muita oposição e muita reação, porque ele era um homem sem cultura formal, ele tinha feito um curso técnico, ele fez o curso técnico de mecânica de automóveis. Esse foi o estudo dele. E eu ainda perguntei, mas o senhor ainda sabe consertar automóveis? Aí ele disse, bom, os automóveis não são mais o que eram. Então, tudo que ele fez no começo, no trabalho literário, era muito mal visto pela intelectualidade portuguesa. Muito. E ele escreveu, inclusive, um livro em que ele ousou falar de Fernando Pessoa. E os pessoanos, ou pessoístas, não sei, detestaram, falaram mal dele e tal. Eu acho que tudo isso ficou comigo. Eu receava, assim, eu pensava, eu sou jornalista, eu não sou ficcionista, eu não sou romancista, eu não consigo prosseguir com esse romance. E, num dado momento, lendo um outro livro, eu dei de cara com a frase, os mortos não ficam onde são enterrados. E me deu um clique. Falei, essa personagem, a Anita, é isso, é essa pessoa morta que nunca foi enterrada, porque ela vem carregada de símbolos para esses dois meninos, símbolos do Brasil e tal. E aí me veio todo o primeiro parágrafo, isso nunca mais me acontece, todo o primeiro parágrafo me veio à cabeça assim. E eu não sabia ainda qual deles tinha escrito, qual dos meninos tinha escrito. Tinha pensado, se eu fechar os olhos agora, eu ainda sou capaz de sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. E era assim, grudava nos meus dedos, como grudava nos cabelos louros dela, na testa alta, na sobrancelha arqueada. E aí ele começava a descrever a morta que ele tinha visto, que ele tinha encontrado. Dali, aí prosseguiu. Aí foi direto. Mas eu estava tão fora do mercado que eu liguei para uma pessoa que era editora da Record, a Luciana Vilas Boas, e aí que me conhecia e disse, Luciana, eu gostaria de, enfim, submeter, eu escrevi uma obra de ficção, um romance. Aí disse, manda, sim, ela esperava que fosse uma coisa tipo bonequinha de luxo. Uma sofisticada, assim, meio Audrey Hepburn. E aí eu falei, então tá bom, eu estava num lugar, na Barra da Tijuca, tinha levado um carro para revisão, uma bobagem qualquer. Gente, olha como eu estava fora da realidade do que era o mundo contemporâneo. Ela disse, então manda. Eu falei, ok, eu estou na Barra da Tijuca, chego em casa, levo para imprimir, coloco no correio e você deve receber em um dia ou dois. E ela me perguntou, óbvio, por que você não me manda por e-mail? Foi assim. É interessante ouvir assim, a gênese desse teu primeiro livro, né, Se Eu Fechar os Olhos Agora. Eu imagino que ele tenha muito da sua vivência, das suas memórias de Valença e tal, né? Porque a gente está assim, muito a propósito, se aproximando do que o título do mais recente livro da Marta, que é O Algoritmo Sou Eu, né, um livro de crônicas pela editora Arquipélago, traz aqui assim, como o seu tema, basicamente, embora as crônicas sejam muito variadas, né, e aí quando você diz logo na primeira crônica, né, que é justamente como nascem as crônicas, caros leitores, do jeito que a coisa está, eu acho bom a gente fazer um contrato. Eu, Marta Batalha, brasileira, escritora, jornalista, declaro em pleno gozo das faculdades mentais que, enquanto escrever, eu serei sempre eu.
né, para em seguida dizer que, enfim, a inteligência artificial não tem essa vivência do Ednei, da sua infância, de Valença, ou de todos os anos de Nova York, de coberturas, e, enfim, tudo isso que provavelmente é conjurado na mente de um ficcionista quando ele escreve, né? Enfim, como é que você está vendo esse tema do momento, né? Da inteligência artificial. Essa tentativa, né, de dizer que não, a gente pode prescindir de uma mão humana ali, pelo menos um pouco, para escrever. Sinceramente, eu não me preocupo com isso e eu não uso para escrever. Eu realmente acredito que o tipo de escrita que eu faço e que o Ednei faz, ele não vai ser substituído. Sim, eu uso inteligência artificial quando eu tenho que escrever uma carta para o meu seguro de saúde para reclamar de alguma coisa que eu tenho que receber em inglês. Eu preciso ser inteligente em inglês e preciso usar argumentos certos. Então, ele me ajuda. Mas eu acho que a gente não vai ser substituído. Esse tipo de trabalho que quando você faz um livro e a gente está preocupado em jamais ter um clichê, porque isso empobrece o texto, empobrece também o relacionamento com o leitor. Ele vai estar lendo assim, clichês e generalizações, que é o que a inteligência artificial faz, né? E, então, eu acho que os humanos pensam em termos de possibilidades e a inteligência artificial pensa em termos de probabilidades. Então, é sempre alguma coisa muito matemática, enquanto que e o que quer dizer pensar em termos de possibilidades? Quer dizer que a gente tem criatividade, quer dizer que a gente tem esperança, quer dizer que a gente tem memória, quer dizer que a gente tem sensações, que a gente tem... Então, isso eu realmente não me preocupo. Agora, quem está acostumado a escrever livros, né, assim, que são fórmulas, que já tem clichê, que eu acho que não é o nosso caso, o tipo de literatura que a gente faz, esse tipo de livro já está sendo substituído por inteligência artificial e vai ser, porque é exatamente isso, né? Não tem muita alma a coisa. Eu tenho a mesma impressão aqui. Os livros que são, tipo, rapaz tem doença terminal e vai para um sanatório onde conhece a moça que também tem, se apaixonam. Aí um deles irá morrer, mas porém morre o outro, e tem lágrimas. E esse tipo de coisa a inteligência artificial fará com facilidade. Esses best-sellers cheios de clichês e historinhas melodramáticas, isso com certeza. Esses autores perderão o seu trabalho, né? Porque são trabalhos, são autores que trabalham. Mas para quem, como nós, vai pegar puxa lá de trás, um velho repórter de polícia que lhe trouxe vivências, informações, isso nunca será possível para a inteligência artificial, porque ela não lida com isso, né? Não lida com a memória. Talvez seja isso, não lida com a memória. E eu acho que não lida também com essa energia que eu acho que existe quando você está lendo um texto. Existe uma energia do leitor ali, eu não sei nem explicar isso direito. Existe, tem essa escritora americana que ela fala: você pode escrever, mas você não sabe exatamente para o que você vai dar vida, ou o que vai ter vida. É a Flannery O'Connor. E é exatamente isso. Às vezes eu escrevo um texto e eu falo assim: esse texto não tem vida, esse texto não está bom. É porque, assim, eu estava até conversando ontem na nossa conversa, eu falei, a vida de escritor ela é feita de fracassos, ela é feita de você acordar todo dia, você fracassa, e aí uma hora você consegue fazer alguma coisa que funciona. E esse funcionar é o texto que tem vida. Eu não sei te explicar exatamente do que é feito, mas eu posso dizer que ele é feito de escolha de palavras, de construção de sentenças, de voz, de algumas coisas assim, mas no geral, é muito difícil você pegar um texto literário excepcional e desmontar como você desmonta um relógio e falar assim, está aqui nesta construção. Essa vida que eu acho que a inteligência artificial não vai conseguir dar a um texto. De todo modo, a gente está vivendo um momento em que está tudo muito confuso, né? A gente está falando aqui entre pessoas que têm uma longa vivência com texto, etc., né? E uma longa vivência também na relação com fato e ficção, que é outra coisa que está muito... Você tematiza isso no romance mais recente, porque é um romance
que envolve falsificação de arte e, ao mesmo tempo, o chamado deepfake, né? Digamos que o que move a trama ali mais... Tem mesmo, existe mesmo um momento, um capítulo inteiro em que a situação é definida por um deepfake. E as pessoas são enganadas por isso, né? Isso que a Marta está falando, você acha que vai ser perceptível pelas pessoas, pelos leitores, ou a gente está correndo o risco de ter um leitorado mais amplo que não diferencia mais, não está nem aí se é clichê, se não é, se foi feito por inteligência artificial? Eu não sei se quem lê perceberá, mas eu duvido que seja possível criar uma estrutura complexa de um romance que pegue, vou puxar uma brasa para a minha sardinha, assim, que você tenha uma história contemporânea, que é esse Michel em Copacabana, que a estrutura te permite ir a 1890, quando Van Gogh decide encerrar o seu tempo nesse planeta, trazendo para esse rapaz, no Brasil, em 2024, o pensamento real do Van Gogh, através das cartas dele, para explicar a ele, Igor, quem o Igor é. Como não acho possível que uma inteligência artificial construa mais do que essa, assim, moça está doente, rapaz está doente, vamos para o hospital, se apaixonam. Porque são estruturas muito mais simples. Se o leitor vai perceber, a leitora vai perceber, isso a gente não pode saber. Falando um pouquinho assim, que até a logo da Companhia das Letras, assim, acreditar na inteligência do leitor. A gente tem que acreditar na inteligência do leitor. E, por um outro lado, eu acho assim, a escrita é a única coisa que eu posso controlar. A única coisa que eu posso controlar é tentar fazer aquilo da melhor maneira possível, com vida, da melhor forma. O resto você entrega, né? Porque você não pode realmente fazer nada. Mas eu acredito que claro, sempre haverá leitores sensíveis para isso, que vão entender a vida que tem o texto. Você lê um texto do John Fante, eu não sei se vocês já leram aqui, a quantidade de vida que tem naquele texto, sabe? É uma coisa extraordinária. Eu gosto muito de uma das crônicas que está aqui, que é sobre o Jack London, aliás, né? Que eu acho sobre o Jack London, que tem muito a ver com isso, né, que você está falando agora, né? Que se chama O que Jack London já teria feito. Porque foi uma figura que, como você diz na crônica, foi escritor também, né? Mas foi toda uma série de outras coisas até morrer aos 40 anos, com não sei quantos livros publicados e não sei quantas aventuras realizadas, né? Até eu queria aproveitar, naquele momento que estávamos falando de mentores, eu não perguntei, mas quem são os escritores que trouxeram essa percepção para vocês de como fazer literatura, o que é importante, um pouquinho de influências literárias? Meu tem um caldo, assim, porque eu comecei, como eu não tinha limites de quem ler, Jack London foi um, com certeza. Hemingway foi o outro. Eu me apaixonei, como acho que muita gente que leu Vidas Secas, como alguém podia contar com tal economia de frases, sabemos assim, algo tão dramático, tão profundamente comovedor, sem firulas, sem rendas. É uma história que toca o seu coração para sempre. É um livro que faz diferença para a sua vida para sempre. E com estilo, vou usar agora escorreito, né? Ele tinha uma frase que eu não vou dizer aqui, porque era muito grosseira, quando ele era editor, ele tinha horror de clichês, o Graciliano Ramos. Então, acho que eu tenho influência inúmeros, mas assim, tenho algumas admirações, e uma delas é Graciliano. Somos dois. E somos muitos, acredito. E você? Foi muito interessante. Eu fiz um livro, o Infanto Juvenil, li Sem Medo agora, e quando eu comecei a escrever esse livro,
a Lígia Bojunga Nunes estava toda na minha cabeça. Era como que a menina de 9 anos leu aquele livro. E quando a gente lê na infância, a gente está muito mais aberto para tudo. É como se o livro grudasse na gente de uma forma que depois eu acho que não acontece mais, essa coisa da leitura da infância, da adolescência. Então, Lígia Bojunga Nunes, Ganymede José, que era um escritor das antigas, que escrevia livros que não são... Quem? Ganymede José. Ele fez centenas de livros escolares, ele era de Casa Branca, em São Paulo. E ele era um escritor que assim não era tão sofisticado quanto a Lígia, mas eu acho que é muito importante você ler livros que, no teu começo, que também não são exatamente alta literatura, mas que fazem você não conseguir parar de ler. Mônica e Cebolinha, Turma da Mônica, como eu lia aquilo sem parar. Então, né, depois todos os cronistas, eu acho todo o pessoal do Pasquim, essa forma de você escrever dos cronistas e do pessoal do Pasquim, que era uma forma muito, muito direta e também acaba que é uma forma muito democrática, porque você está tentando chegar a ao público, né? Eu acho que essas foram as minhas primeiras influências, realmente. Você dá outras pistas aqui na mesma primeira crônica, né? As crônicas do Drummond, do Rubem todos Braga, os do Sabino, cronistas. enfim. Também a gente lê quando criança e depois fica veríssimo, né? Marta Medeiros também, eu gosto muito dela. Vocês dois tiveram uma vivência grande fora do Brasil, né? E do momento que vocês passaram a morar nos Estados Unidos, essa gama de influências se abriu muito. Vocês passaram a ler, sobretudo em inglês. Como é que foi essa passagem da vida de leitor dos dois? Eu li autores lá, que eu não conhecia e que alguns eram recém-surgidos. Eu me lembrando do Michael Ondaatje, eu li O Paciente Inglês quando saiu. Eu não sabia quem era Michael Ondaatje. E aí li O Paciente Inglês, que é um livro belíssimo, mas belíssimo. O Paciente Inglês é narrado por uma pessoa em delírio de droga, porque ele é um homem que sofreu queimaduras pelo corpo inteiro e ele ele é mantido vivo e sem dor graças à morfina. Então você não sabe quem ele realmente é, se ele é um inglês, se ele é um nobre húngaro, se ele enfim, é um livro belíssimo, que aí eu li e aí descobri o Michael Ondaatje. Depois, por circunstâncias, eu fui entrevistá-lo quando o filme foi lançado. E o filme não tem nada a ver com... Quer dizer, não tem nada a ver. Tem a ver, a trama básica, mas se tornou... É belíssimo, eu adoro o filme, mas é outra coisa, é um lindíssimo melodrama, né? E agora, vamos entrar numa coisa que ontem talvez a gente pudesse ter falado, quando a gente falou de adaptações. O Paciente Inglês, o filme, que não se parece com um livro, foi adaptado pelo próprio Michael Ondaatje. Ele adaptou, porque as pessoas que fizeram as adaptações antes não conseguiam acertar com aquela linguagem dele. E tem uma outra história, rapidinho que eu vou contar aqui. Quando a Fox Film, eu acho, comprou os direitos, Michael Ondaatje, não podia dar opinião, porque ele tinha vendido os direitos. E aí eles ofereceram, vamos fazer o filme, é o seguinte, o Paciente Inglês vai ser Tom Cruise, a inglesa será Demi Moore, então a outra seria Uma Thurman. Ele ficou horrorizado, mas ele não podia fazer nada, porque ele falou, meu Deus, o Tom Cruise fazendo o paciente inglês, enfim. Ele não pôde fazer nada, mas o coprodutor, bancou, falou, não, esse filme eu não faço. E aí a Fox disse, então, fica para você se resolve. E aí ele contratou pessoas que eram desconhecidas, como o Ray Fiennes. Ninguém sabia que era o Ray Fiennes. Ray Fiennes era um grande ator inglês de teatro. Tinha feito uns filmes na Inglaterra, né? E aí o Ondaatje foi contratado pelo próprio produtor para pegar todas aquelas adaptações que não serviam e fazer a própria. E ele fez. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu tive essas oportunidades. Eu li muito teatro, vi muito teatro de grandes autores que eram
na época, relativamente jovens, feito o Tony Kushner. Então, eu tive a chance de ver a estreia do Angels in America. Estar lá também me abriu para cá. Como eu imagino aconteceu com você, se lembrando de Brasil, eu, às vezes, estava atravessando uma rua e me lembrava de me lembrei, até essa é engraçada, uma música de carnaval da minha infância, que dizia assim: garota, você é uma gostosura, foi proibida pela censura, sai de perto de mim, olhar para você eu não posso, me segura que eu vou ter um troço. Eu falei, o que eu estou lembrando disso na Quinta Avenida, em frente ao Empire State? Mas são essas coisas que acontecem conosco, os expatriados, quando a gente está fora. O Brasil veio comigo, o Brasil está com você. Você é uma marca de fora, mas o Brasil está com você. Nós somos isto aqui também. Você redescobriu a literatura brasileira, indo morar lá? Ou teve alguma coisa eu acho assim? que eu descobri a literatura americana, porque eu não tinha lido, aqui eu tinha lido muito mais literatura brasileira, e quando eu me mudei para lá, eu comecei a ler a literatura em língua inglesa, né, livros que até poderiam ter sido traduzidos, mas que eu comecei a ler no original. E isso abriu assim o meu mundo de uma forma Algum incrível. nome em especial? Exemplos? Tantos. Primeiro, assim, todos os livros sobre escrita, que eles publicam dezenas de livros sobre escrita, eu acho que posso colocar aqui um livro que tem, o Sobre Escrita, do Stephen King, eu acho que é um manual, se alguém quiser, foi muito importante para mim. Alice Munro, vamos dar a lista, Zadie Smith, o George Saunders, eu adoro o George Saunders. Ele é meu vizinho em Santa Mônica. De vez em quando eu brinco que eu sou stalker dele, que ele, às vezes ele entra na loja, eu falo, ele entrou na loja. Meu marido manda uma mensagem assim, ele está no mercado. Eu falo, ai. Mas é um escritor maravilhoso chamado George Saunders. Alice Munro é do Canadá, mas aquela que fez Oliver Kittredge. Elizabeth Strout. Elizabeth Strout, Elizabeth Strout é outra que eu leio os livros todos, né? Ali Smith também, porque aí abriu um mundo para mim da literatura americana e da literatura em língua inglesa, de maneira Kate geral. Lee Moran é outra. Então foi uma série de autores que às vezes eu não conseguia me conectar com o livro na tradução, e abriu esse mundo. E eu acho que também me ajudou muito a escrever de forma direta, porque geralmente os brasileiros, os espanhóis, eles colocam às vezes muitas palavras para escrever. Quando você está traduzindo um livro do português, exceto Graciliano Ramos. Exceto Graciliano Ramos, Mas, e os cronistas também, alguns, mas às vezes você tem mais palavras. Os espanhóis, então, é uma coisa, né? Até tem, quando você está traduzindo um livro do português para o inglês, geralmente o livro em inglês é 30% diminui de tamanho. Então, essa questão de você ser muito pragmático, muito direto, me influenciou muito também. Você me dá uma oportunidade perfeita assim, para perguntar isso. Eu vejo na trajetória de vocês uma coisa assim semelhante, em comum. Vocês estrearam na literatura, pode-se dizer tardiamente, né, vindo do jornalismo, e aconteceu um fenômeno parecido com ambos, com poucos anos de diferença, que foi um sucesso imediato, dá para se dizer, né? Assim, um reconhecimento imediato, um interesse, né, de leitores e das próprias grandes editoras. E aí voltamos já na coisa das adaptações, mas tiveram esse privilégio também de terem os seus primeiros livros adaptados com, enfim, a gente pode gostar ou não do resultado, mas com muitos recursos e, né, enfim. E eu acho que assim é uma situação um pouco atípica na literatura brasileira e ao mesmo tempo com autores, um autor e uma autora que tem muito esse impulso do contar a história, né? O que a gente talvez pudesse chamar de um romance de trama. Enfim, o importante é que a história avance, né? E isso parece ter um apelo muito grande no Brasil, mas ao mesmo tempo sempre foi tratado como literatura menor no Brasil. Não sei se vocês concordam comigo. Em língua portuguesa, em geral, você está falando da língua espanhola. A gente poderia dizer, talvez a gente não tenha essa tradição ou essa percepção de que a literatura contemporânea tem que ter leitores, ela tem que atrair os leitores, né? E ela não pode ser impenetrável. Claro, há espaço para experimentações de linguagem, mas deve haver espaço para o tipo de livro que vocês escreveram e provaram que tem leitores e que pode ser uma literatura de qualidade também, né?
Qual que é o sentimento de vocês em relação a essas visões? Eu não tinha pensado nisso na época que, se eu fechar os olhos agora, saiu, mas hoje eu vejo, era um tempo, isso foi 2009, 2010, era um tempo de muitos autores, homens e mulheres, órfãos de Clarice. Então, não eram similares não a grande Clarice, mas aquela em volta do próprio umbigo, a tal da autoficção lamentosa, em que a história era em cima de si mesmos. E o outro lado eram os autores e autoras militantes, o que não é, no caso da Marta, o meu. Quer dizer, nós temos histórias que falam do Brasil, as nossas tramas falam do Brasil através dos nossos personagens, mas eu não sou militante, não sou órfão de Clarice, né? Se fosse órfão de alguém, seria de Graciliano, que fala do Brasil através dos personagens, né? Aí, por um outro lado, um autor que eu fui reler adulto e descobri que era completamente diferente do que eu tinha lido na adolescência, foi Jorge Amado. Porque eu ia participar de um debate, eu fui reler Gabriela. Confesso que eu li Gabriela na adolescência, quando meus hormônios estavam efervescendo, e o meu interesse por Gabriela não era exatamente literatura. E aí, quando eu reli Gabriela, é tão emocionante, é tão comovente. Tem um momento em que o Nassib, depois de sair de um prostíbulo, ele está indo sozinho para casa, andando pela rua de madrugada, e ele pensa no que ele viu, uma mulher lá, ele pagou a mulher, que lhe deu prazer, e ele pensa no outro, que tinha várias mulheres apaixonadas, Mundinho não, como é que era? Eu esqueci o nome do personagem, e ele diz assim: deve ser tão bom uma pessoa gostar de você. Eu não me lembrava que o Nassib falava isso, e pouco depois ele vê a Gabriela deitada, e a Gabriela tinha acabado de tomar banho, está deitada num catre, e cai-lhe a toalha, né? Ele vê aquela aparição, aquela pessoa que cheirava, que tinha aquele aroma, e uma mulher que gosta dele. Ela gosta dele. Eu não vi nada disso quando eu li adolescente. Então, já que eu falei que se eu fosse um órfão, seria do Graciliano, não sou órfão do Jorge Amado, mas achei bom lembrar dele aqui e lembrar que boa leitura que era e como o público gostava de ver o Brasil que ele refletia nas páginas dele. É sintomático que a gente tenha muitos cultuadores do Guimarães Rosa e não do Jorge Amado, né, ao longo das décadas seguintes. A linguagem, né? A linguagem, essa beleza da linguagem, a construção através da linguagem. Mas você acha que o romance brasileiro está se aproximando de um ponto ideal, assim, que você pode ter essa convivência, ou existe muito preconceito em relação a... Eu não posso falar assim de forma geral, eu só acho que eu só posso falar assim do meu trabalho e de onde ele vem, assim, mas eu acho que existe uma tradição de jornalistas que se tornaram escritores e que têm uma escrita muito direta e muito envolvente. Você tem o Carlos Heitor Coni, Nelson Rodrigues, você tem o Antônio Calado, que é um cara que estava fazendo romance, mas ainda também estava fazendo reportagem. Graciliano também era jornalista, né? Graciliano. Então, o que eu acho que o jornalismo traz é essa coisa de você ser direto, né? E de você ter uma linguagem que não é uma linguagem muito poética. Para fazer você ter uma linguagem poética, você tem que fazer muito bem, porque senão é muito fácil desafinar numa linguagem poética. Eu nunca quis fazer, eu sempre quis contar uma história diretamente, talvez por causa da minha formação jornalística. E é o meu estilo, assim, mas agora falar do romance de uma forma geral, acho que eu não consigo. De todos os romances. No Brasil, a gente tem no Prêmio Jabuti há alguns anos, acho que desde 2020, aquilo que a gente costuma chamar de jabuticaba, né? Uma invenção nossa, que de repente você tem duas categorias de romance, romance de entretenimento e romance literário. Acho que isso não é uma divisão muito comum por aí, né? Eu levantei esse assunto porque eu acho que vocês têm uma vivência fora do Brasil, né? Vocês têm uma imensa vivência como leitores também dessa literatura
estrangeira, especialmente em língua inglesa, assim, em que não é problema nenhum você ter um... Existe uma literatura mainstream que ela, enfim, ela é julgada pelo que ela é. Ela conta uma história, quer dizer, tem alguma invenção de linguagem que contribua para o andar da história, e o mercado meio que funciona segundo esses critérios, as premiações funcionam segundo esses critérios. Então, não, e aí o outro ponto é, os livros lá são adaptados para o cinema, e aí são lançados aqui em tradução, e aí é aquele filme maravilhoso e tal, e ninguém se pergunta, na origem, será que aquele livro não era um livro que, escrito por um brasileiro, a gente trataria como romance de entretenimento ou algo do tipo, né? Então, mas aproveito para perguntar sobre as adaptações. Não vou cometer aqui a indelicadeza de perguntar se vocês gostaram, não é essa a questão, mas assim, acompanharam as adaptações dos livros de vocês. Como eu disse, são duas produções de grande qualidade, e imagino que feitas com muitos recursos, né? Tanto a série para o Se Eu Fechar os Olhos Agora, quanto o filme do Karim Anus, que inclusive foi premiado em festival de cinema, etc., né? Vocês, como é que foi assim essa percepção de vocês? Eu não tive nenhuma... Está funcionando? Eu não tive nenhum poder sobre a adaptação. Mas o Ricardo Linhares, que adaptou, ele me mostrava como que ele queria, porque ele não conhece a cidade do interior, ele queria algumas coisas. Tinha uma frase que eu escrevi para ele, era uma cidade de amores tristes, que ele acabou usando, mas eu tive uma influência que fez toda a diferença. Eu aprovei os dois meninos, que são extraordinários. E desde o começo eu queria, tinha um ator, a TV Globo queria ator XYZ para fazer o velho comunista, que talvez tivesse sido professor, talvez tivesse sido apenas um cozinheiro. Eu queria o Antônio Fagundes. Eu ficava dizendo Fagundes, e propuseram o papel para vários atores, e aí, assim, a deusa ou o deus das artes ficava arranjando problemas. Um tinha que viajar, outro não. E aí eu falei, Ricardo, fala com o Fagundes. Aí o Ricardo ligou para o Fagundes estava em Buenos Aires. E aí ele ligou, o Fagundes atendeu. O Fagundes já tinha feito a leitura, era em CD ainda, como a gente chama? Disco book, sei lá o que era, audiobook. Era audiobook em CD. Não sei se alguém ainda se lembra que era um CD. E quando ele falou, o Ricardo que falou, pessoalmente, por telefone, com o Fagundes, ele falou, esse papel é meu, se tivesse alguém, tinha que tirar, porque esse papel é meu. E o Fagundes tem uma interpretação tão visceral, é tão bonito que ele faz, e a relação. E ele estabeleceu, senhor ator, ele estabeleceu uma relação com os meninos. Então, os meninos, quando não estavam gravando, iam conversar com ele. E ele falava de política, falava de arte, e ficava... eu só fui um fim de semana, e eu assisti parte disso. Eles ficavam sentados com ele como discípulos, e ele contando histórias. Então, essa foi a única influência que eu tive. O resto estava nas mãos da adaptação, do adaptador, que é uma pessoa muito sensível, mas eu entendi também o seguinte, era eu pensei, se algum dia, Se Eu Fechar os Olhos Agora, fosse adaptado para algum tipo de mídia visual, seria um longa-metragem. Uma minissérie com 10 capítulos tem que ter os tais dos ganchos. Então, os ganchos têm que ser tipo, logo do primeiro capítulo para o segundo, tem um incêndio e uma nova morte, que, para mim, foi estranho, mas é adaptação. É o que tem que ser. Mas no roteiro você não opinou? Você não, Oi? no roteiro, em nenhum momento você opinou, em nenhuma das fases do roteiro? Nunca. A Felicidade é Fácil vai ser adaptada para um longa-metragem. Aí o que eu fiz, a pessoa que está adaptando, a roteirista, é uma mulher, que é muito interessante, porque é um romance muito masculino. É um romance muito mais dos meus leitores, homens, do que das minhas leitoras. É um romance muito bruto, e quem está adaptando é uma redatora, é uma roteirista, uma mulher. E o que eu conversei com ela, porque ela é jovem, ela é uma mulher de 38, 39 anos, o que eu conversei com ela foi sobre aquela época, do Fernando Collor, do que acontecia com as pessoas, dos pais de amigos meus,
que faliram, se mataram. E eu falei também das diretas já, porque ela não tem, o que ela conhece de diretas já são as imagens que você tem no YouTube, mas ela não tinha ideia do que se tratava. Então, sobre isso eu converso com ela, mas ela está escrevendo, eu não li o roteiro, não sei como será. Como foi para você? Eu também entreguei, não queria, porque o que aconteceu também com A Vida Invisível foi o meu primeiro livro, eu já estava escrevendo há algum tempo, e eu tinha jogado 4 livros fora, e quando eu fiz A Vida Invisível foi assim a minha última tentativa para me tornar uma escritora. Eu tinha assim, ou você publica esse livro e dá certo, ou você vai vender torta de banana em Los Angeles. Eu tinha esse plano de vender torta de banana integral. Posso interromper, porque eu creio que eu ouvi na época que o editor alemão comprou antes do Brasil. Estou errado? Foi mais ou menos o que aconteceu. A gente tinha uma editora se interessou. O livro foi oferecido para todas as editoras do Brasil. A Luciana ofereceu. Todas recusaram. Já era com o Luciano, então. Era. Todas recusaram. Uma editora disse que ia publicar no Brasil. Luciana levou para Frankfurt o original. Luciana Vilas Boas era a agente. Luciana, e é a sua agente também. Foi naquela época. Ah, tá. E aí, uma editora alemã gostou da sinopse, leu numa noite, no dia seguinte fez uma oferta para o livro, e aí se tornou um burburinho de Frankfurt, assim. E, assim, no mesmo mês, eu acho que umas outras 5 editoras da Europa compraram. No mês seguinte, tinha oferta para o cinema. E, assim, eu já estava assim, com plano de vender torta de banana. Sabe, assim, eu estava assim, já com o pé, porque eu precisava trabalhar, não podia ficar tentando o resto da vida, né? E foi tudo muito rápido. E foi muito interessante, porque o Rodrigo Teixeira, que comprou o original, ele tem uma história de mulheres na família dele, semelhantes à das 2 irmãs do livro. E o Cairim Anus, que é o diretor, ele foi criado por uma mãe solteira e pela irmã dela. Então, ele leu o livro e ele se emocionou muito, porque a tia dele tinha acabado de falecer também. E aí eu falei, caramba, agora que eu sou uma escritora, que eu estou vendendo, eu tenho que construir uma carreira, sabe? Então, eu simplesmente soltei. Eu não ia aprender a fazer roteiro naquela hora, então o que eu fiz foi isso. Eu estava mais preocupada em construir a minha carreira, em seguir, do que me meter a fazer cinema, que eu não tenho a menor ideia de como seja, e eles fariam, como fizeram, muito melhor do que eu poderia ter feito. É curioso que são obras de arte diferentes, né? Enfim, às vezes o escritor tem uma expectativa em relação à adaptação, mas aquilo é uma coisa. Se eu fechar os olhos agora, por exemplo, você tem a clássica. Acho que posso falar porque você no começo comentou, mas você tem a clássica revelação de que um dos dois está escrevendo o livro. Aquela frase faz a volta, né? E isso é impossível de mostrar, né, propriamente. Quer dizer, é o livro que você tem nas mãos e você precisa estar lendo o livro. Só uma curiosidade, né? Que era bonito e acabou não entrando na versão final da minissérie, que eles se separam, né? Os meninos se separam, isso é um spoiler, mas enfim. Os meninos se separam e nunca mais se veem no romance. E aí o Ricardo tinha feito o reencontro. Já um deles autografando. E aí pergunta, qual é o seu nome? Aí disse, Eduardo. Bonito isso, né? De você lindo, ver, porque você faz uma coisinha e de repente tem uma outra obra de arte baseada no que você fez, é muito bonito. E no meu caso, eu escrevi uma tragicomédia, A Vida Invisível de Edith Cumê, é uma tragicomédia, tem muito humor no meu livro, é um livro muito leve. É um livro que foi comprado para ser uma minissérie, na verdade, porque tem muitos personagens, era essa a ideia inicial. E o Cairim Anus, não sei se vocês já viram os filmes dele, os outros filmes dele, ele é muito carregado, ele tem uma coisa forte, melodramática. Então, ele jamais ia poder fazer alguma coisa com o tom do que eu escrevi. Então, foi muito importante que ele tivesse a liberdade de fazer um filme no estilo dele, né? Que mantivesse a temática do livro, porque eu fiz uma tragicomédia e ele escreveu um melodrama. Ok, a gente acha que está chegando ao final aqui com o nosso tempo. Eu queria, até porque pensei em mencionar, não quero deixar de mencionar, sua crônica A Grande Conversa, que também está nesse livro recém-lançado,
que é muito divertida, enfim, como o teu texto de crônica costuma ser, que né, ela está dando aquelas lições para a vida de uma maneira muito bem-humorada para os filhos, né? Coisas que os filhos não percebem que fazem e que a mãe tem que estar atrás, né, resolvendo, e daqui para frente a grande conversa é essa, daqui para frente vocês vão ter que perceber, né, que espalhou sujeira, não sei o quê, vocês têm que limpar, né? E eu pensei em fazer uma última pergunta que, enfim, a gente está há muito tempo nesse mercado, nessa vida, mas vem os jovens por aí e eles já chegam, eu mesmo tenho 2 filhas que gostam de escrever, e eles já chegam naquele mundo que a gente comentava antes, que é um mundo em que a máquina escreve para você, pelo menos te resolve os problemas do dia a dia, escolares, etc. e tal, né? E isso coincidiu com um texto muito bonito do Sérgio Rodrigues, que foi o último texto dele na Folha de São Paulo, na quinta-feira, que ele termina assim, com uma despedida dizendo: haja o que houver e estando ao seu alcance, ele está falando com seus leitores, fazer isso, não deixe quem você ama desaprender de ler, escrever, buscar coisas em livros, pensar. Essa pessoa ainda vai te agradecer qualquer que seja o futuro, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, de perspectivas e, enfim, para quem é mais jovem, aqueles de quem vocês são os pais responsáveis ou mentores, o que dizer a respeito do mundo da escrita, da literatura, do jornalismo, o que dizer? Nossa, vamos para quem está começando agora. Quem tem interesse nisso, né, está aqui ou estava nos ouvindo em algum lugar. Eu acho que é leitura, é sempre leitura. Eu acho que com leitura é uma espécie de terapia, você nunca está sozinho. Eu acho que é sempre continuar lendo. É uma atividade tão simples, que sempre funciona, né? Milor Fernandes falava: livro não enguiça, né? Eu acho que... Independentemente de se você quer escrever ou não. Não, independentemente se você quer escrever ou não. Crônicas, né? Eu acho que é uma excelente porta de entrada para a literatura brasileira. A leitura das crônicas, se alguém está muito intimidado em começar a ler um romance, e as crônicas brasileiras, elas têm essa pegada muito direta, elas podem ser muito sofisticadas, mas a linguagem é sempre muito simples e muito direta. A gente estava conversando ontem, sabe, como que a literatura salvou as nossas vidas, de certo modo, né? Eu acho que salva também a de quem lê, não só de quem escreve, mas como a de quem lê também. Na minha geração, na nossa geração, as pessoas liam bastante. Aí aconteceu por uma série de razões que eu não sei explicar, uma espécie de hiato na geração de leitura, e quando, na geração da minha sobrinha, que hoje está a geração está na faixa 35 a 45, houve a descoberta de uma mágica da leitura através de um pequeno mago, né, que foi o Harry Potter. E o Harry Potter fez essa geração se apaixonar, a geração seguinte se apaixonar, as pessoas no Brasil, né, os jovens se reuniam para traduzir, alguém conseguia um capítulo ou traduzir, e aí começou a surgir um leitor, quando eu falo um leitor, é o geral, né, interessado no que alguns chamam de young readers, não? Young adult. Young adult. É porque talvez houve um tempo em que a literatura, talvez muito em cima desses órfãos de Clarice e dessas pessoas que usavam a literatura para militância, tem se distanciado do leitor que lê por prazer. Por exemplo, o leitor que lê por prazer, como eu cito minha sobrinha, porque não era só ela, os amigos, as amigas, que descobriram o prazer de ler através do Harry Potter. Eu acompanho algumas livrarias do Rio de Janeiro, e uma delas, que tinha uma grande seção de discos e CDs no mezanino, hoje tem o mezanino inteiro com a tal classificação dos Young Adults, que é muito ampla, né? É muito larga essa Young Adults. E uma das autoras mais bem-sucedidas para Young Adults é enfim, foi chamada de senhora, por respeito até, de acho que 45 anos, uma canadense, que escreveu um romance sobre 2 rapazes jogadores de hóquei que se apaixonam. E nossa, todo mundo, minha filha ama Heartstopper. O livro começou como sucesso. Fizeram pesquisa,
a maior parte de leitores não são rapazes, são mulheres e moças que leem essa história de amor entre dois rapazes, atletas. Deu uma minissérie, uma série que já está na segunda e terceira temporada, que é um mega sucesso, e aí chamam isso de Young Adult. Ok, Young Adult, o nome que quiserem dar, mas o fato é que a leitura pode ser um grande prazer. Eu estou dizendo, eu tive a sorte de começar não tendo livros em casa e ter que ir para a biblioteca. Então, eu lia tanto Jack London, ou Ernest Hemingway, ou Thomas Mann, mas ele é Tarzan, entre outras coisas. Então, o meu prazer de leitura é o prazer da leitura. E eu tenho certeza que o meu não é um prazer único, individual, pessoal. A gente lê pelo... Não, imagine que aqui estamos todos pelo prazer da leitura, e não porque temos que classificar. É grande literatura, ou é pequena literatura, ou é, como foi? Romance de entretenimento. Romance de entretenimento. Ótimo, obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Eu queria agradecer muito a Marta Batalha, ao Dinei Silvestre, ao nosso tradutor de Libras, seu nome? Lucas. E, enfim, dizer que foi um prazer ter essa conversa com vocês. Os dois vão estar autografando seus livros lá fora, que em seguida ao encerramento da mesa. E aproveitem o resto da programação do Festival da Palavra. Quero Obrigado. fazer um agradecimento. Peraí. Quero fazer um agradecimento não só à organização que nos trouxe, mas também a presença de vocês nessa noite. Nessa noite, um querido amigo, grande autor português, o Walter Ugumãe, que está no outro lugar, e fazendo uma concorrência que eu acho desleal, porque é uma estrela. E vocês vieram aqui, obrigado, muito obrigado. Obrigado, pessoal.